Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é todo poderoso. Aleluia. Amém, queridos? A paz do Senhor para você mais uma vez. Que o Senhor possa continuar a falar no seu coração. Gostaria que você fechasse os seus olhos. É Deus que está fazendo, querido. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nessa noite nós vamos continuar a buscar a presença do Senhor, com o nosso coração ardendo, queimando pela Sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez apresentar as nossas vidas ao Senhor. Tudo é para Ti, tudo é por Ti. Nada podemos fazer sem a Tua presença. E se nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor permitiu. Aprove ao Senhor nós estarmos aqui. E que cada pessoa que entrou por essas portas possa, Deus, receber algo mais do Senhor nessa noite. Nós estamos recebendo aqui desde a quinta-feira. E eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. Então que o nosso coração possa ser como uma terra, como aquela palavra do semeador. Que essa palavra possa achar uma terra boa, e que ela possa produzir em nós tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Abre a palavra do Senhor comigo, lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, o tema seria a reconstrução. E só abrindo parênteses, hoje está minha família aqui, meu irmão, a minha cunhada e a minha outra irmã. É motivo de grande alegria, porque eu e meu irmão, a gente tem batalhado pela nossa família, temos orado e cremos que vai haver uma reconstrução nessa família. Eu creio que Deus não levantou a minha família e nem a sua família aqui na terra por acaso, querido. E nessa noite é motivo de grande alegria. Está aqui também, em especial, a minha esposa, que tem sido uma mulher, assim, maravilhosa na minha vida, tem me suportado, tem me sustentado. E tá os meus pastores, que além de ser pais, são pastores. Nós podemos dizer, querido, que nesses 30 anos de ministério, eles chegaram aqui, eu tinha 10 anos. Era lá embaixo, às vezes eu ia, às vezes eu não ia, por causa da minha idade. Mas eu estou aqui nesse ministério que eu posso dizer, batizado, com algumas dificuldades na caminhada, como todos nós temos. E para a glória de Deus, toda vez que eu precisei dos meus pastores, para me levantar, para me recomeçar novamente, eles estavam com braços abertos para mim. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos meus pastores. Quando precisou corrigir, quando precisou chamar atenção, chamou atenção. E eu estou aqui porque eles confiaram em mim, porque o Senhor também confia em mim e confia em você. Amém? Amém? Vamos passar a ler. Acompanhe comigo, por favor. Amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Versículo 3, eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontraram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. 6. E sejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu
e o povo de meu pai pecamos. Versículo 7. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiel, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se voltares para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Estes ainda são os teus servos, e o povo que resgataste com grande poder e com a tua poderosa mão. Versículo 11. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante esse homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Amém, queridos? Nós, como eu disse pela manhã, talvez você já ouviu alguém pregar essa palavra, você já ouviu alguém ler essa palavra para você, e nós relatamos aqui a história de um homem chamado Neemias, que logo quando os seus parentes o vão visitar ali na terra de Suzã, ele já relata a situação da sua família. Ele já relata para Neemias, o seu irmão Ananias, relata para a sua família a situação de Jerusalém. E nós estamos vivendo um tempo, abrindo parêntese, aonde nós vemos tantos parentes nossos, ou algum amigo que está morando em outra cidade, ou mora perto. Nós vemos essas pessoas sofrendo, nós vemos essas pessoas em situação de calamidade, ou até mesmo os nossos filhos, nós vemos as pessoas em situação de calamidade, e nós simplesmente não paramos para prestar atenção. Engraçado que Neemias, eu acredito que ele já era um homem de oração, ele já era um homem que vivia debaixo da oração, e a palavra de Deus diz que logo quando ele recebe a notícia, a Bíblia fala que ele começou a clamar ao Deus do céu, ele já começou a clamar a Deus, pedindo a Deus alguma estratégia para poder estar indo ajudar aquele povo. E na nossa vida não é diferente, nós precisamos olhar as pessoas que estão em nossa volta e ajudá-las a reconstruir alguma coisa na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite, você já orou por pessoas, você já aconselhou pessoas, que o destino daquela pessoa, que o propósito de vida daquela pessoa foi mudada. Nós temos aqui a nossa missionária Priscila. Ela está num país aonde ela não é de lá, mas as estratégias que Deus deu para ela estão funcionando. Só que primeiramente eu creio que ela orou ao Deus do céu, perguntou a Deus quais seriam as estratégias que ela ia usar, e hoje, para a glória do Senhor, ela está estabelecida naquela nação. E nos nossos dias, querido, aqui no Brasil, nós precisamos entender que nós podemos mudar a realidade da vida das pessoas. Nós temos a mão de Deus sobre nós, que nos dá a capacidade de mudar destinos da vida das pessoas. Só que nós precisamos entender o quê? Para que Deus me chamou? E essa palavra reconstrução aqui na vida de Neemias, a Bíblia fala que quando ele recebeu a notícia, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar ao Deus do céu. E eu te pergunto, quando você recebe alguma notícia não muito agradável, quando você bate na sua porta, o desemprego bate na sua porta, notícias de parentes que estão enfermos, notícias de pessoas que estão nas drogas, ou que estão vivendo uma vida fora daquilo que Deus chamou para fazer, qual que é a sua atitude? Eu tenho orado, querido, para a glória de Deus, o Senhor também está reconstruindo a minha vida,
A minha vida espiritual está sendo reconstruída. Eu ainda estou no processo de reconstrução, mas eu aprendi com Deus, para a glória de Deus, a orar todas as manhãs, indo para o meu trabalho, e eu tenho tido experiências maravilhosas, pessoas que eu tenho compartilhado as orações, têm sentido tocadas pela presença de Deus, através das orações, mas isso é porque eu estou tentando entender o meu propósito, e nós podemos mudar a realidade da vida das pessoas. Você é um canal que pode mudar a realidade da vida das pessoas, ou melhor, você pode mudar o destino das pessoas. E a cada dia nós vemos pessoas ao nosso lado. Eu tenho orado a Deus para que Deus me dê estratégias ali no meu trabalho. Lá eles falam muito de futebol, como eu disse hoje pela manhã, e tem um atleticano lá que eu vou falar com você, ele ficou empolgado com o ano passado. E eu falei, se Deus me dá uma estratégia para me falar do seu amor com esse rapaz, mas falar de uma forma que não vai afastar ele de mim, mas vai me aproximar. E ele virou para mim e falou assim, o Atlético esse ano vai ganhar tudo de novo e vai passar do Palmeiras. Eu pensei e falei assim, agora, meu Deus, o que eu falo? Eu senti de falar com ele, e se não passar? Qual vai ser a sua reação? Mas tem que passar, o elenco é bom. Mas espera aí, o seu time pode te decepcionar, mas Deus, Ele não te decepciona. Às vezes, querido, você não vai precisar pecar com alguma pessoa para ter estratégias de Deus para ganhar aquela pessoa para você. E nós precisamos entender que nesse mundo que nós vivemos, Deus, Ele está querendo nos dar estratégias para que nós possamos ganhar as pessoas para Ele. E Neemias, aqui voltando para a história, Neemias, ele se compadeceu daquele povo, só que ele era servo do rei, e ele era o principal, a principal pessoa que cuidava do rei, levava o vinho, levava a comida. Então não era apenas ele pegar a mala dele e falar, tchau rei, estou indo cuidar do meu povo, porque ele tinha um chamado de servir o rei, ele tinha um chamado de estar ali diante do rei todas as manhãs. E no dia seguinte, depois da notícia que ele recebeu do seu irmão Anani, ele orou ao Deus do céu e falou, e agora? Me dá graça, Deus, diante desse homem é quem é o rei. E ele disse para o rei, ele foi se apresentar diante do rei com o vinho, com a comida, e o rei reparou o seu semblante. Você hoje está triste? No capítulo 2, no início, seu semblante está triste, o que está acontecendo? Você não está feliz de estar aqui no palácio? Eu acredito que Neemias tinha uma vida boa, comida boa, casa boa, palácio, estrutura boa, os melhores cavalos, para onde ele ia, ele tinha servos em volta dele, ele era o governador, o rei era o Artaxerxes, e ele era o governador, ele era o segundo no reinado. E por que ele se compadeceu de sair de uma posição de conforto e ir a um lugar onde está a ruína? Porque ele amava o povo dele. Uma coisa que Deus precisa gerar no nosso coração, uma coisa que Deus precisa gerar no meu coração, é eu amar o meu povo. E quando eu amo o meu povo, eu oro a Deus por eles. Primeira atitude de um cristão, quando ele quer mudar destino de pessoas, ele precisa orar. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, a irmã Irma, mãe do diácono Elias, do Cláudio, ela falou de Deus para mim. Ali ela mudou o meu destino, querido. A pessoa que falou de Deus para você no dia que você ouviu a primeira palavra e você recebeu aquela palavra, essa pessoa mudou o seu destino. O meu destino era droga, era morte, era prostituição. O seu destino, você sabe qual é. Qual que era o seu destino? Aonde você estaria se você não estivesse aqui hoje? Quando a irmã Irma
falava comigo para mim vir para a igreja, para mim aceitar Jesus. Eu perguntei para ela, o que é isso? E ali a gente trabalhando, eu trabalhava com Elias, e ela me ensinou, queridos. A primeira pessoa que falou de Deus para mim foi irmã Irma. E você se lembra a pessoa que falou de Deus para você? Você lembra o quanto Deus usou aquela pessoa? E na sua vida não é diferente. Deus quer nos usar, meus queridos. Deus quer usar você para mudar destino de pessoas. E Neemias, ele tinha que falar com o rei. Mas como você quer, rei, que eu esteja feliz se os portões da cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão em ruínas? Como que você quer, rei, que eu esteja alegre se a minha casa, os sepulcros dos meus pais, os meus irmãos estão destruídos? Muitas vezes nós não nos apegamos a isso. Mas Deus nessa noite, eu creio que Ele vai te usar a partir de hoje para mudar destino de pessoas. Então ele começa a orar ao Deus do céu, ele começa a falar: me dê graça diante do rei, para que eu possa ir a Jerusalém. Só que ele não falou, eu vou ir tentar reedificar os muros. A Bíblia diz que ele fala assim, que eu ache graça diante de Deus e do rei, para que eu reedifique. Ou seja, ele já tinha a certeza do que ia acontecer. E na sua vida é assim, querido, na minha vida é assim. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós já sabemos o que vai acontecer. Abraão, quando ele foi levar Isaac, a Bíblia diz, ali no capítulo de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão, quando pegou o filho e foi levar para o monte, a Bíblia fala, quando ele está no pé do monte, ele fala para os seus servos ficar, e ele ir subir, só que ele diz assim, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, nós já sabemos até o final da nossa obra em Deus. Você consegue entender isso? Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, nós já sabemos até o final da obra. Vai dar certo. Vai dar certo. Você crê nisso que vai dar certo? Se você está planejando algo diante de Deus, se você está orando e Deus falou com você para você fazer, eu quero te dizer que vai dar certo. Aleluia, vai dar certo, porque Neemias, ele fez tudo de acordo com a vontade de Deus, e a Bíblia diz que ele também pediu ao rei cartas para passar pelas cidades. Além dele pedir cartas para passar pela cidade, o rei falou assim, eu vou mandar o exército com você, e vou mandar também os cavaleiros. Ou seja, Neemias, ele achou graça aos olhos de Deus, que além do rei liberar ele para ir, o rei também mandou suporte para ele. E qual o suporte que você precisa para exercer o chamado de Deus na sua vida? Eu contei de manhã, quando eu fui para Paraíba, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Estava iniciando ainda no ministério, já tinha passado por Jocum, já tinha ido para São Paulo, para alguns estados do país, São Paulo, já passado por alguns lugares. E quando eu fui para Paraíba, foi uma experiência muito chocante para mim, queridos. Quando nós chegamos lá, foi só maravilha. Deus tinha dado uma palavra para o pastor Ronaldo, e o pastor Ronaldo com a sua esposa de resguarda, ela ficou, e foi eu e ele para lá. E foi um desafio muito grande para nós. Os pastores abençoou, o Ronaldo tinha uma palavra, o pastor falou, se a palavra é de Deus, vai se cumprir, vocês vão permanecer, e vai começar um trabalho lá naquele lugar. Só que o pastor Ronaldo, ele compartilhava muito comigo, Alexandre, como é que vai ser, apesar dele já ter um tempo maior de caminhada na missão, ele virou e falou assim, vamos orar, porque eu estou meio ansioso e meio com medo. E ali nós ficamos os 15 dias que a equipe missionária da Jocum vai, faz o trabalho evangelístico e volta para as suas casas. Só que eu e ele ficou, e quando o ônibus estava arrancando para ir embora, ele virou para mim e falou assim, vamos ligar para o pastor e falar que nós vamos embora. Aí eu falei com ele, não, você não vai fazer isso, nós já estamos aqui, nós vamos ficar. Deus te deu uma palavra, não deu? Então nós estamos baseados nessa palavra. E aí, queridos, nos 2 primeiros meses, foi aquela luta,
fazendo evangelismo, visitando, orando na igreja, buscando ali estratégias de Deus para ganhar aquela cidade. E sabemos que nós tivemos muitas dificuldades ali, mas eu quero te dizer, a igreja hoje lá tem 17 anos. E o homem, ele é cidadão honorário da cidade. Ele toma café com o prefeito da cidade. Como o pastor fala, esse pretinho é chique. E quando nós chegamos lá, queridos, as casas não era de tijolo e parede igual é aqui. O pastor lembra, as casas eram barro e um pedaço de graveto no meio das casas. A gente entrava nas casas, não tinha nem lugar para sentar. Sabe o que o pessoal fazia? Senta na rede. O pastor foi várias vezes lá, ele sabe como é. E para a glória de Deus, eu peguei o trabalho na base, eu peguei o trabalho mais difícil, mas em todo o tempo nós sabíamos que Deus ia fazer algo, porque quando um homem e uma mulher está debaixo de uma palavra de Deus, querido, ela só vai desistir se ela quiser, porque se depender de Deus, tudo aquilo que Ele te chamou para fazer vai cumprir. E para a glória de Deus, nós temos ali 17 anos de ministério. Quantas igrejas, pastor? 5 igrejas, pastores consagrados. Tivemos um tempo ali de estudo da palavra no início, tempo próprio. Então nós ministramos ali a escola dominical, fizemos o tempo de louvor, fizemos o tempo da palavra, e Deus está continuando esta obra. Então eu quero te dizer, meu querido, tudo que você intentar para fazer, se foi Deus que te falou, ora a Ele, porque vai dar certo. Então Neemias, ele começa a preparar para a viagem. E ele preparando para a viagem, ele continua orando a Deus, buscando estratégias. Primeiro nós vamos consertar os muros, levantar os muros. Depois vamos acabar a parte interior de Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei manda um exército e manda cavaleiros para ajudar ele. E quando ele chega ali naquela cidade, ele vê a ruína, não fala nada com ninguém, a não ser com a equipe dele que estava ali com ele, e ele começa a andar pela cidade. Aqui era tal lugar, aqui era tal lugar, aqui era tal lugar. Olha como está. E na nossa vida, na nossa casa, como está? Você está andando pela sua família, pela sua casa, e como está? E ele começa a orar ao Deus dos céus e pedir a Deus uma direção. Então ele se prepara, buscando a Deus. E aqui no capítulo 2 fala assim, que Deus, Ele fez com que Neemias achasse graça diante das pessoas que estavam trabalhando com ele. E na sua vida, e na minha vida, Deus vai colocar pessoas do nosso lado, para que possa caminhar conosco. Então ali ele começa a caminhar, ele começa a sua caminhada, ele começa a sua trajetória, e ele sempre orando, sempre falando com Deus, sempre com o seu coração voltado para a palavra, voltado para os conselhos do Senhor. E em tempo de ruína, querido, Deus quer nos levantar para sermos cooperadores dEle. Tempo de ruínas. Outra palavra também que eu vi aqui nesse texto, lendo a palavra do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, você tem visto ruínas por onde você tem passado? Eu tenho visto. E o que nós estamos fazendo com isso? E depois, durante a sua caminhada, aparecem os inimigos. Aparece Sambalate, Tobias e mais para frente, Gesem. Só que Neemias, ele não estava preocupado com os inimigos. Quando, querido, nós estamos fazendo algo relevante na obra do Senhor, quando nós estamos fazendo algo
poderoso que vai mudar a vida de pessoas, sempre vai ter aquele que vai virar para você e falar assim: não vai dar. Nós temos exemplo dessa pandemia. Logo no início dessa pandemia, muitos de nós desanimou na fé, muitos de nós com esse negócio de culto doméstico, esse negócio de culto no YouTube, culto online, a gente ficou um pouco desconectado, mas não culpa da pandemia, também culpa nossa. E nós podemos entender que Deus, Ele trabalha também de uma maneira para que Ele possa nos levantar em meio ao caos. Em meio ao caos da nossa sociedade, Deus pode nos levantar. Hoje nós temos visto o nosso país vivendo esse caos aí, dessa pandemia. Já são mais de 688 mil pessoas que eles dizem que morreu. Só que esse caos, eu creio que veio para que nós possamos entender os planos de Deus. Não que a morte esteja dentro do plano de Deus. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Mas em tempos de ruína, nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. E logo no tempo da pandemia, eu e meu irmão, nós tivemos uma estratégia de começar ali um culto doméstico junto com a nossa família. E Deus começou a operar. Só que a pandemia conseguiu fazer com que nós parássemos esse culto e não caminhássemos. Quantos aqui fez o culto na sua casa e viu que era poderoso? O culto nas casas, querido, é tão bom que eu vou falar para você. Na minha casa mesmo, a gente faz toda segunda-feira à noite, quando as meninas não vêm para o ensaio. E eu fico parando e pensando como que eu estou treinando a minha geração para que amanhã eles continuem uma obra que eu comecei. E nós precisamos ter esse coração. Deus nos chamou para preparar as nossas vidas, preparar as pessoas, preparar as crianças, para que ela possa caminhar no centro da vontade de Deus. E Ele está procurando pessoas dispostas a orar e a caminhar com Ele. Neemias viu a necessidade e logo se posicionou para reconstruir Jerusalém. Quando nos dispomos, o próprio Deus vai à nossa frente. Quantos nessa noite deseja se posicionar? Levante sua mão. Quantos nessa noite deseja se posicionar diante dEle? Falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Primeiramente pela minha casa, primeiramente pela minha família, primeiramente, Senhor, por aqueles que precisam receber a Tua palavra. Eu sou Tua casa, Senhor, Tua morada. Venha sobre nós. Se posicione nessa noite, querido. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Deus quer começar uma reconstrução na nossa casa. A primeira reconstrução vai ser aqui na nossa casa. Essa conferência, ela veio como uma porta aberta para que a reconstrução comece. Eu quero fazer um desafio para você. Você que deseja uma reconstrução na sua vida, na sua casa, eu gostaria de te chamar aqui à frente. Os nossos pastores vão estar orando por você. Você que viu a vida de Neemias nessa palavra nessa noite e disse: Senhor, eu quero essa reconstrução para a minha vida. Eu quero ter uma vida de oração. Você que deseja uma reconstrução na sua vida, o Senhor falou com você nessa noite, e você vai ser tocado pelo poder da palavra de Deus. Só você que deseja vir aqui à frente. Ele vai te usar para orar por pessoas, para mudar destino de pessoas. A oração que você, sabe aquela oração que você faz lá dentro do seu quarto, de joelho? Essa oração está mudando vidas. Sabe aquela oração que você faz quando ninguém está te vendo? Essa oração está livrando pessoas da morte.
Você, mãe, que tem dobrado o seu joelho e falado: Deus, salva o meu filho. Deus está ouvindo a sua oração. Pai, você que tem orado por uma porta de emprego, eu quero te dizer, Deus está ouvindo a sua oração. Porque a boa mão de Deus está sobre nós. Meu irmão, eu quero te dizer, a boa mão de Deus está sobre você. Nós somos tua casa, Senhor, nós somos tua casa. Vai tocando nessas vidas agora, meu Deus. Vai tocando nessas vidas, porque nós somos a tua casa, nós somos a tua morada, Senhor. Mude tudo de lugar, aquilo que o Senhor deseja mudar em nós, muda nessa noite. Você que ficou no banco, começa a orar, começa a orar. O cristão, ele precisa aprender a orar. O cristão, através do relacionamento com Deus, é a oração. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Coisas de lugar. Ele está mudando de lugar. Ele está trocando a sua posição nessa noite. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Diga isso! Muitas coisas de lugar. Eu sou. É tua casa, Senhor. Tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou Senhor, tua casa. toca nessa vida, nessa tua noite. morada, Eu sou teu lar. Muitas coisas. O teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Você que está no banco, você também é casa de Deus. Ele está mudando você de lugar.
para que você assuma o seu papel. Ebalabarabas, orebalabas, ebalabas, orebalabas, ebalabas, orebalabas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas! Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, e o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão! E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Suas vozes! Teu perdão é completo! E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma! O teu perdão! Teu perdão é completo! E o teu perdão é completo.